todo orador deve ler. O orador é aquele que tem a capacidade de quebrar o gelo. Tenha sempre uma desculpa. Acontece que estás na sala e alguém pergunta alguma coisa que tu não sabes. Como você proceder? Fala, não, está dúvida mesmo, guarda. Ainda bem que Como manter essa performance de um cara respeitado ao responder uma questão que você não domina? Essa dica vai para o workshop. Se colocares alguém para falar para 1 milhão de pessoas, ele vai querer morrer naquele momento. Ele vai querer. Sejam bem-vindos a essa nossa transmissão. Mais uma vez, a Michelle Love está aqui e desta vez, neste episódio, nós vamos falar com um jovem que é o nosso convidado, que eu respeito bastante. E para já, antes de darmos continuidade do nosso programa, eu quero que você comente, compartilhe, dá um like, não se esqueça. Nós estamos aqui com um jovem que é Adilson Canasso, o poeta do além. Então, muito obrigado, Michelle Love. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para resolver o problema da população. Tem medo de falar em público. A questão do desenvolvimento pessoal, a questão de desenvolver habilidades inerentes à pessoa ou habilidades adquiridas, envolve esse quesito, leitura, né? E agora, uma das coisas que realmente eu também considero ser necessário é o contato com pessoas que realmente entendem da matéria ou estão onde você quer chegar, já fazem há bastante tempo que você quer fazer e apesar de você ter a mesma habilidade, só que vocês diferem, né? Ele já está num estado avançado e você está numa fase preliminar, numa fase inicial. Então, como é que realmente esse assunto deve ser incutido na mente de quem realmente quer mudar esse quadro? Primeiramente, é importante que o orador saiba sobre o tema, pesquise sobre o tema que vai falar. Porque muitos vão falar sobre um determinado tema e não sabem. Às vezes encontram alguém que tem mais conhecimento sobre o tema, não dominam o conteúdo. Falar, né? Sim. E às vezes encontra alguém que sabe mais do que ele e ele entra em pânico. Porque vai lhe fazer pergunta que ele vai achar que não vai conseguir. Então, um orador deve ter a capacidade de ir ao fundo do que ele... Nada sobre o que ele vai falar deve estar fora do seu alcance. Deve ter o controle da situação, primeiramente. E deve procurar saber sobre as pessoas que vão ouvir. Quem são? Qual o público-alvo que ele vai falar? Pois é. Okay? A idade, como é que eles chegaram até ele, o que é que eles sabem sobre ele. Isso também conta. Aonde que ele vai falar? Muitas pessoas lhes convidam para falar, mas não sabem onde é que vão falar. Só aceitam. Depois chegam lá, eu fui para aquela atividade e a atividade estava mal. Porque é necessário que as condições sejam criadas de acordo com a situação que você vai apresentar. Eu vou falar, não, fui numa atividade e não tinha microfone. Fui numa atividade e não tinha som. O som estava mal. Deve saber os recursos que você vai usar. Quais são? Vai precisar de uma projetora? Pronto, e agora, por exemplo, há quem, por exemplo, tem um bloqueio inicial e precisa apenas começar. E qual seria o mecanismo ou a via concreta que a pessoa poderia adotar? Um bloqueio tão logo que ele enfrenta o público. Na verdade, todo mundo... Porque a pessoa compreende a canasta. A Sim. pessoa tem já essa habilidade. Às vezes é elogiada e só que lhe falta um requisito, colocar em ação. Por exemplo, por acaso eu acabei por falar para 5 ou 8 pessoas e as pessoas renderam-me elogios, né? Eu comecei a ser elogiado naquele momento, só que não foi aquela vez, ou não foi daquela vez, ou nesse momento, que eu perdi o medo de falar em público. Não foi neste interim que eu realmente deixei de ser quem eu fui. Um cara receoso, um cara que não consegue manter o controle, a calma, tá sabendo? Para continuar, não precisa depender da espontaneidade, tem que ter um domínio logo no início. Qual é esse domínio que realmente a pessoa precisa ter para poder chegar em qualquer lugar e começar a falar de forma eloquente? De facto, vou aqui apresentar
alguns aspectos importantes para a preparação do discurso. Primeiramente, é importante que o orador prepare o seu discurso, Obviamente. porque se tu não prepara o teu discurso, vai acabar se perder, ok? Primeiramente, deve saber qual é o tema, ok? Qual é o tema que você vai falar acerca e qual é a finalidade da tua apresentação. Ok. Muitos vão fazer uma apresentação e acabam confundindo, falam sobre muitas coisas, mas foram simplesmente para apresentar, para ser cenário de um Ou casamento. seja, cria um embaraço e Criam acabam por embaraços. confundir a percepção Percebes? do ouvinte, né? Sim, e como eu dizia, a quem se destina a tua apresentação? E outro aspecto, quantos serão? Vai falar para 50 pessoas? Exato. Para 1 milhão de pessoas? Porque tu deves te preparar consoante isto e tu deves procurar entender, perceber o que é que eles sabem sobre o assunto. Você vai para um workshop, um discurso político, você vai para uma atividade qualquer em que tu será uma cerimônia e terá um assunto, vão falar sobre, por exemplo, sobre a economia política no país. Exato. Terão lá políticos que têm grande conhecimento. Então tu deves se preparar para isso. E por que que eles estão aqui? Ok? Por que eles estão aqui? Agora, estando lá, tu deves saber aonde deves ficar. Será que todos vão te ouvir? Será que todos vão te enxergar? Muitos não prestam atenção nesse pormenor. E nesse quesito, por exemplo, Você vê? desculpa só aí ter cortado, né? É que há coisas que precisam ser esclarecidas logo quando surgem. Que metodologia a pessoa precisa adotar para poder fazer uma leitura comportamental de modo a ser um elemento chave para dominar aquele momento e fazer a apresentação de forma plena e cabal. É de facto, nós falamos e nos comunicamos através da fala, como não só nos comunicamos verbal e não verbal. A comunicação pode ser verbal e não verbal. E o grande orador tem a capacidade de fazer uma comunicação não verbal. Ou seja, a expressão dos ouvintes, a expressão facial, a expressão corporal, tudo isso comunica. Ok? Tu deves saber quando... Calma, isso aqui é de quem está a falar, né? Sim, de quem está a falar? Do orador, nesse sim. caso. Agora, por exemplo, a leitura comportamental do público. Deve ter essa capacidade de fazer essa leitura comportamental do público mesmo, do Exato. orador para o público. Deve saber até que ponto o público está ansioso para ouvido, até que ponto não está. Exato, porque há necessidades de poder, no decorrer da tua explanação, perceberes que parece que o público está entediado. Sim. E quando você percebe que está no momento em que as pessoas já estão fartas de ouvir o que você está a transmitir, precisas mudar Ali né? onde vem a seguinte dica, posso assim dizer, o teu discurso não pode ser completamente sério. Ok? Não pode ser completamente sério. Tu não deves ficar sério perante a plateia o tempo todo. Cria algo interessante para a plateia. Ok? Cria algo interessante. Lança algo que que chega a ser possível de ser de entretenimento para eles. Chega a tirar um sorriso da parte. O orador tem que ter a capacidade de tirar. Quem é o orador? O orador é aquele que tem a capacidade de quebrar o gelo no público. Quer dizer, ele encontra as pessoas sem vontade de ouvir, mas ele cria um ambiente diante do público que eles estarão com interesse de poder ouvir, vão estar ansiosos. Uau, acho que ele veio falar algo interessante. Então, tu deves ser interessante e trazer algo interessante para as pessoas. Então, por vezes, é necessário, né? Percebes? Há coisas que vão ser preenchimento, não que necessariamente sejam foco. E para isso tem que responder a esta pergunta. O que os ouvintes esperam aprender ou ouvir de mim. O que é que eles esperam? Porque você não vai falar sem saber praticamente o que eles esperam ouvir. Ok? Quanto tempo dura a tua exposição? No máximo tens 1 hora, no mínimo tens 30 minutos, porque depois de 1 hora o cérebro fica cansado. Porque quando você fala durante muito tempo, as pessoas perdem se a aborrecem, direção, né?
Aborrece. Se aborrecem, Yeah. ok? Uhum. Se aborrecem. Não, é algo que realmente a pessoa que está a ouvir poderá acatar. E de facto, se quiseres ter uma boa performance ao falar para as pessoas, na sua comunidade, no seu local de trabalho, para colegas, de facto é interessante que você aprenda que estes requisitos são necessários. Nós em direito chamamos de requisitos cumulativos, né? É preciso que você faça uma compilação de cada um desses requisitos para que a tua atuação seja cabal. Então, é fundamental. O que realmente a Dilson estava aqui a dizer é muito importante e acaba por transmitir a ideia de que na tua explanação, para além daquilo que é o teu objetivo, você precisa de facto aplicar mecanismo ou agir de formas a chamar a atenção das pessoas, não que seja o teu objetivo, mas sim algo que na gíria chamam de açucarar, né? Algo para relaxar as pessoas, algo para poder fazer com que as pessoas, como seres humanos, nós, quando realmente estamos muito tensos, né? Precisamos de ter aquele momento mais descontraído. Então, quando você realmente aplica essas técnicas, você acaba por aplicar aquilo que chamamos de quê? De storytelling, estás a ver? Isso acaba por preencher a tua explanação. Yeah. E até doutor Michel Love. Eu não gosto muito de me Michel chamar de Love. doutor, né? Porque me chamam de caríssimo, né? Todos quantos fazem direito são Caríssimo. doutores. Não, Todos só quantos fazem direito são que, doutores. calma aí. Todos. Eu prefiro ser chamado de caríssimo ou ilustre, né? Até porque até porque já atingi esse grau de ilustre, né? E Yeah, mas até doutor não. e vem aqui algumas dicas. Yeah. Conduta quando falar. Uhum. Primeiro, estude o assunto sobre o qual você vai falar e mantenha, quando você estiver a falar, mantenha a expressão facial, ok? A expressão facial, posso assim dizer, indica a convicção do teu discurso, Boas. ok? Mantenha a expressão facial para quem está a te ouvir. Uhum. Fale com convicção, com propriedade. Não demonstre insegurança. Uhum. E até mesmo em grandes negociações, vários empresários, vários intermediários, pessoas de renomes, perderam contratos porque não souberam se comunicar. Comunicaram-se com dúvida, com insegurança. Ou seja, para além das nossas palavras, ou seja, para além das nossas palavras, a linguagem gestual, ou seja, a linguagem corporal conta bastante, né? Sim. Boas. Porque são elementos importantes para ser respeitado. Uhum. Para ser respeitado, tu não precisa ser um criminoso. Não precisa ser alguém que mata alguém, posso assim dizer. Não precisa ser nada disso. Para ser respeitado, você precisa criar estratégias que criam um ambiente em que as pessoas acham, ou seja, acham que devem, pensam ou acham, concluem que devem respeitar a você. Porque se nós não nos respeitarmos, é impossível as outras nos respeitarem. Se nós não criamos limites, as outras pessoas não terão limites quanto a nós. Uhum. E às vezes ainda acontece que estás na sala e alguém pergunta alguma coisa que tu não sabes. Como se proceder? Olha, isso é bem comum. Ok? Agora, Como se proceder? imaginamos E acontece muito Yeah. em salas de aula. E aí, quero só aproveitar essa Fala, não, está dúvida mesmo, guarda. Ainda bem que Amanhã só, vai pesquisar mais sobre isso. Você é um cara respeitado, as pessoas realmente entendem que você domina do assunto. Agora, lança-se uma dúvida e quando você percebe é algo que você não domina. Como manter essa performance de um cara respeitado ao responder uma questão que você não domina? Essa dica vai para o workshop. Dia 27, não percam. Dia 27 de setembro estaremos aqui para falar sobre isso. Yeah. Mas nós, desde já, vou aqui aproveitar e dar uma dica. Calma. Agora vais ter que... Sim, vou dar uma dica. Exato. Tem acontecido para pessoas dizem, não, aquela dúvida mesmo, guarda, vai pesquisar mais. É muito importante. É mesmo isso. Então, primeiro passo, nunca deve demonstrar para o teu estudante, para o teu ouvinte, que tu não sabes sobre o assunto. Ou seja, Demonstra insegurança. insegurança e fraqueza da tua parte. Uhum.
ok? Exato. Quer dizer, tu podes demonstrar para ele que tu não sabes o assunto, mas de uma forma mais educada, que ele não perceba, Ok. ok? Exato. Pode ter alguém na sala que sabe sobre o assunto, Uhum. alguém pode responder, alguém pode ajudar. Então, de uma forma educada, tu podes incentivar para que as pessoas, antes que tu comeces a falar, pode olha, antes que eu fale, epá, se alguém tem algum comentário sobre domínio. isso, tem um domínio, Yeah. epá, pode ajudar um colega. Yeah. E às vezes depois tu vais precisar o quê? Pegar no que ele já respondeu Outro e falou e e. o aluno vai pensar que você já sabe. Quer dizer, só vais concluir Só vais o concluir, pensamento dos estudantes. né? E agora, para quem realmente está na posição de estudante e precisa manter a performance, ou quem está no lado contrário de quem está na frente. Não seja para o estudante, Não, quem está no lado contrário para quem está na frente, por exemplo, estamos a falar de estudante ou de participante de uma palestra, né? Como é que ele vai se proceder para pelo menos. se não for um professor. Se não for um professor, claro, ou um palestrante. Eu digo que o procedimento é quase o mesmo. Nunca deve demonstrar que não sabe. Ok? Mas agora, é aquilo. Por exemplo. Há um provérbio que diz em inglês: Exato. A bad excuse is better than none. Ué, Ok? Uma má desculpa é sempre melhor do que nenhuma. cacete. Ok? That's better. Tenha sempre uma desculpa. Se a tua namorada te encontrou ali trair, tenha sempre uma desculpa. Não fala, não, desculpa, amor, eu estou errado. Não. Ok, ou seja, você tem que arranjar uma forma. Arranja um mecanismo. De... Isto é filosofia. Hã? Isso é filosofia. Yeah. Hã? Tem que ter uma forma de se pronunciar, uma manobra, né? Uma manobra. Pronto. Mas agora, como é que, por exemplo, aquele princípio de que E às quanto vezes, mais em silêncio você, por exemplo, diz, né? Quando você não domina do assunto, melhor ficar escalado, porque sim, vai falar para mais, que não, sim. para que não possas ser, por exemplo. E uma dica muito importante: se tu não sabes sobre o assunto, mantenha-se calado para não falar asneira. Vamos supor que foste indicado porque você é um cara Mantenha-se respeitado. calado. Mantenha-se calado. Calma, Canassi. Foste indicado porque você é um cara respeitado, por exemplo, na turma, por exemplo, no auditório todo. E as pessoas querem te ouvir. Qual é o teu pronunciamento, qual é o teu parecer sobre... Dá o teu parecer. Okay. Sem eles entenderem que não sabe. Dá o teu parecer. Mas não é um choque. O filósofo tem que todo ser humano deve ter a capacidade de filosofar. Exato. Isso faz parte da filosofia. Se tu dominares a filosofia, nada vai te complicar na vida. Pronto. Nada. Por exemplo, Deus sem falácias. Usa falácia. Por exemplo, aquele que diz, a criança voa. Uhum. Como é que é? Como é que eu acho que tu também deste? A criança, como é que é? O jacaré voa. Os pássaros voam. Ora, a criança é um pássaro. Logo, a criança voa. Criança voa. Isso é uma premissa. São falácias. Boa. Então, se tu dominares os silogismos, já mando um abraço para o meu grande professor de filosofia. Agora é o Dom Fernando Francisco. Exato. Grande filósofo. Creio que de onde ele esteja a ouvir, esteja a ver este vídeo. E agradeço. Senhor muito sábio. Boa. Acho que agora está em Roma. Senhor muito sábio. E às vezes acontece que, diante da tua apresentação, alguém que faz muito barulho, como se proceder? Já vai. Pronto, agora vamos já de conclusão, né? Vais falar sobre esse ponto, depois vamos para a última parte, para que a gente possa terminar, porque o tempo já está fora do nosso alcance. Dúvidas frequentes, não é? Existe sempre alguém atrapalhar a tua apresentação, há sempre alguém. Tanto na sala de aula quanto em qualquer sítio, há sempre alguém pronto para atrapalhar o teu discurso. Então, qual seria a dica? Fala um pouco baixo, ok? Passe a falar, mas olhe na direção dele, de quem está a fazer o barulho. Ele vai ver que afinal o assunto está sério, ok? Ou para de falar. Se ele estiver a fazer barulho, todos vão ver que ele está a fazer barulho. Ou para de falar. Ok? Ou mesmo peça que ele se cale. Mas aqui só temos que ou retire a pessoa da sala. Ou faça uma pergunta simples para ele. Boa. O que acha sobre isso? Ele vai dar conta que não estava atento. E logo vai calar. E nesse quesito é importante se pronunciar de modos a manter ou a conquistar o respeito, não impor, né? Sim. Não impor. Boas. Agora,
Adilson Canassi realmente é alguém que está a dar passos ah, para cumprir, né? Ou seja, já está na senda de cumprir um propósito maior e realmente está a facilitar várias pessoas a treinarem habilidades de poder lidar com o público e falar de forma direta e sem medo. E de modo a manterem uma performance diante de pessoas. Como é que, agora, já em gesto de conclusão, o que é Sem que jeito de tens conclusão, deixa. calma. O que é que tens para dizer para essas pessoas que de facto esperam muito de Adilson Canassi, já conhecem, e para aquelas que também esperam conhecer, e como também um cara expert na matéria sobre este assunto, o que é que tens a dizer para as pessoas que estão a nos ouvir? Praticamente não tenho muito a dizer. Não, tens Não muita tenho coisa a muito dizer, a sendo dizer. Quen, quem não tem Não muito a tenho dizer muito sou a eu. dizer. Yeah. Dizia um grande filósofo, Uhum, os grandes oradores uhum. são aqueles que têm uma grande capacidade de ouvir. Eles falam pouco e ouvem mais, Esse é forte. ok? Yeah. Uhum. São pessoas sábias, são assim. Ele deixa que você fala tudo, depois ele dá um remate final. Boa. Para os que quiserem aprender, podem aprender via online, podem aprender ao domicílio, podem aprender aqui na cidade, no edifício da AGT, terceiro andar. Podem aprender no Hotel Mumbaca. De qualquer forma, tu podes aprender em qualquer sítio. Boa. Basta contactar Michel Love, ele está diretamente para isso e ele faz a tua agenda, o agendamento nesse caso, e você vai aprender. Porque as pessoas têm medo de altura, as pessoas têm medo de profundidade, as pessoas têm medo de chuva, de relâmpagos, de eletricidade, têm tanto medo de tudo, mas todos, 99% das pessoas, têm medo de falar em público. Se colocares alguém para falar para 1 milhão de pessoas, ele vai querer morrer naquele momento. Ele vai querer. Até as pessoas mais avançadas sentem esse frio. Uhum. Ele vai querer. Então, você pode falar, mas convencer, aí tu te perdes. Nesse momento, em Benguela, é a sua pessoa exata para lhe ensinar as técnicas fatais de persuasão, de comunicação de crise, de comunicação empresarial, de comunicação assertiva e muito mais. E muito mais. Boa, Adilson Canassi. E muito mais. Para você que está aí do outro lado, obrigado pela tua audiência, né? Nós estamos a terminar esta apresentação com Adilson Canassi, a.k.a. o Poeta do Além. Eu que vos falo, Osvaldo Viegas, o CEO da Michel Love, e quero aqui, em gesto de conclusão, dizer que Adilson Canassi é um cara que tem dado o seu máximo para poder facilitar você nos aspectos de treinamentos e de descobrir habilidades que estão desfocadas em você, que estão adormecidas em você. Então, não perca mais tempo se você quiser ser bom em oratória, se você quiser ser bom em persuadir as pessoas, né? Adilson Canassi é a pessoa ideal. E só para dizer, já muita gente que de facto está a louvar esta iniciativa de Adilson Canassi e já estão a ter esta facilidade de se comunicar com as pessoas através do curso de oratória. E Adilson Canassi não termina por aqui. E já tem uma novidade para ti. Ainda este mês a gente vai lançar uma mega atividade onde você terá a oportunidade de treinar as tuas habilidades como mestre de cerimônia. Acompanhe as nossas páginas para poder saber mais sobre essa atividade, porque será para você que também queres desenvolver outras áreas daquilo que você realmente quer dominar. Nós estaremos 100% online para poder te dar as melhores informações sobre isso. Obrigado mais uma vez pela tua audiência. A gente vai fechar por aqui. Não esqueça, se gostou deste programa, né? Dá um like, né? Compartilhe, comente, para que a gente possa fazer mais conteúdos e ajudar você a ter esta performance e não só a fazer com que as pessoas vejam o original homem que há em ti.